meus amigos. Olá, queridos. Estamos aqui com mais um podcast direto do Estúdio 21, aqui em Carapicuíba. Excelente estúdio, gente. Se você tem um podcast, é só meu, tá? Mas se você tem um podcast, uma aula, uma palestra, venha para o Estúdio 21. Eu a garanto. E a gente tem aqui duas pessoinhas muito especiais, duas granjeiras raiz, e que eu me orgulho muito também de ser granjeira raiz, porque a gente tem histórias maravilhosas para contar, e elas vão contar histórias que viraram filme. Pois é, estou aqui com as produtoras do Caminhos da Granja, Andréia Lopes e Tereza Franco. Bem-vindas, minhas queridas. Obrigada. Vamos falar Nanda. Tudo da granja aqui. Delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Também estou bem feliz. Isso é um combo. Semana que vem a gente vai ter entrevista com os diretores. Também muito especial. Vamos lá. Fale um pouquinho de você, Tereza. Fale um pouquinho de você, Andréia. Quem começa? Então, você falou granjeira raiz. Eu sou granjeira raiz. Como é que fala quando você fala que é a minha mais nova amiga de infância? Mais ou menos assim. Porque eu vim para cá, na verdade, em 97. Né? Vocês são nascidas na granja, né? Nossa, eu achei que você fosse mais. Não, mas eu me apaixonei pela granja, né? Por causa do site, de trabalhar no Jornal daqui primeiro, né? E conhecer a região. E eu sou formada em História, então aquilo, eu comecei a ir atrás da história da granja. Então, quando você sabe a história do lugar, impossível não virar raiz, né? Você merece o selo de granjeira raiz. Obrigada. Você não estava aqui quando era tudo barro, que a gente buzinava para a vaca sair. Você estava aqui, né? Estava, Andréia é raiz mesmo. Mas daí vim para a granja e eu já trabalhava com internet em São Paulo, né? Eu vim para cá por causa da metalúrgica do meu pai, que era na Raposo, ainda é na Raposo, e meu irmão me chamou para vir trabalhar aqui, mas eu já tinha um escritório para desenvolvimento de sites na internet em São Paulo, em Pinheiros, na Matheus Grow. E daí, quando eu cheguei aqui, a metalúrgica foi vendida depois de 3 meses, eu fiquei a ver navios. Fui vender o jornal daqui e o rapaz que fez o site da granja me viu uma proposta minha que eu tinha impresso, né, que eu fui imprimir na papelaria dele, que era o Luciano Calil. Falou, nossa, você trabalha com internet, você não quer vender o site da granja? Eu falei, já vendo o jornal daqui, vender o site da granja, bom, enfim. Naquele mesmo ano eu acabei comprando o site e aqui estou, 25 anos, 26 anos, né, André, do site. 26. Legal. E amo a granja. A granja é muito especial. É muito especial. A gente viu a estreia, né, do Caminhos da Granja no cinema, que foi super emocionante. E aí eu lembro, quem é que estava falando? Acho que foi você que falou. Granjeiros, nenhum morador de algum bairro fala, eu sou pinheirense, eu sou moemense. Não. Mas a gente fala, eu sou granjeiro. Tem um modo de ser, né? E Jornal daqui, agora deixa eu me exibir um pouco. Eu que batizei o Jornal daqui. Ah, com esse nome? A Betina na época, né? Então, a Betina, a Tony se uniram com mais algumas pessoas e uma dessas pessoas era meu pai, que era publicitário, jornalista, e elas chegaram para ele pedindo um nome e oferecendo para ser responsável pelo jornal. Ele já não era mais jornalista, já estava só na publicidade. Então, ele falou, eu acho que não é justo eu usar esse título, né, de responsável por um jornal, sendo que eu já não estou atuando. E aí elas, então você como publicitário, consegue criar um nome pra gente? E ele ficou. Eu chamei ele de lado e falei, pai, eu tenho uma ideia. Com 11 anos. Jornal daqui. Nossa, todo mundo assim, Jornal daqui. Então, eu sou a madrinha do Jornal daqui. Ai, que lindo isso, saber essa história. Adoro história. No próximo Caminhos da Granja, já podemos colocar. Não, isso, eu queria muito fazer um documentário, alguma coisa, né, falando sobre o Jornal daqui. A Tônia é muito minha amiga, né? Eu acho que o Jornal daqui merecia, porque
foi lindo, né, a trajetória dele. Mas era muito Granja. O Jornal daqui era um jornal primeiro em tabloide pequeno. Primeiro pequeno, né? Depois cresceu. Depois ficou grande, né? Era meia página de jornal. Hoje, vocês nem sabem, as novas gerações não sabem o que é jornal. Era um informativo em papel, tá? Um caderno que você comprava todo dia na banca. E o Jornal daqui era de graça. E com as notícias do bairro, e que pessoas maravilhosas escreviam, muito legal. O Alcides, tenho muita saudade dele, que era meu professor. Bacana, que era colunista no jornal. Né? O Thomas Hahn. O Thomas Hahn. Eu trabalhei com a Cristine, a minha época, né, no Jornal daqui, foi Cristine, Cláudia Ribeiro, Ângela Miranda, nossa, Ana Alcântara, que legal, também. Gente. A Ana vai vir também. A Cristine, a Ana e a Liege. Olha e a Tônia. A Betina já não estava mais, né? Então, você é granjeira raiz. Tá vendo? Né? Imagina, ir trabalhar no jornal daqui, que é mais raiz que isso. Pois é. Vamos falar com a Andréia. Por favor, Andréia, conte de você. Ai, obrigada, viu, Mila, pelo convite. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou orgulhosa. Falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho 51 anos. Eu vim para cá em 1977. O meu pai era corretor de imóveis aqui na região. E é por isso que a gente veio morar aqui. Então, eu tinha 5 anos de idade quando eu vim para cá. Nossa. E então, eu estudei aqui. Acabei... Na escola da Granja? Não estudava em escola particular, eu estudava em escola pública. Quando eu cheguei aqui, eu fui estudar numa escolinha que era de Madeira, onde é o Senai hoje. Eu não sei se você lembra dessa época. Lembro. Mas não era o campinho de futebol lá? Não, tinha um campinho, mas tinha uma casinha. Tinha uma casinha de madeira. Eu acho madeira que até... escura, assim, tipo o nosso estúdio. Eu acho até que ela mudou de lugar. Depois virou um lava-jato, não é essa casinha? Não, a casinha virou um campinho, depois virou o Senai. Tá bom. E eu morava até próximo aí, que morava ali na Rua Direita. Daí eu fui estudar no Colégio Aribolzan. E em seguida, quando chegou na época do colegial, foi quando eu saí daqui que eu fui estudar em São Paulo. Uhum. Né? Mas voltei rapidinho para cá também. Antigamente a Granja não tinha escola segundo grau. Ensino médio. Isso, agora pra gente era colegial. Isso. Então todo mundo acabava a 8ª série, eu já nona, e tinha que ir para São Paulo. Isso era um transtorno, porque você acordava às 5 horas da manhã para estar em São Paulo às 7. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu prestei para ser policial militar. Passei. Mas nessa época eu já estava trabalhando aqui na Granja Viana. E pela dificuldade, pela distância também, eu resolvi ficar por aqui na Granja. E aí, esse escritório que eu trabalhei, até foi uma imobiliária por coincidência também, trabalhei um bom período por lá. E daí, nesse tempo, as coisas mudaram, eu quis mudar de área. Foi quando eu vi que tinha no Classificados da Granja Viana, do site da Granja, uma vaga de emprego. E foi quando eu comecei a trabalhar no site da Granja e tô lá até hoje. Por nossa sorte. Que legal. Grande é tão raro sorte. as pessoas ficarem... Hoje a André, né, é sócia, né, do site. Quanto tempo tá já, André? Foi 2011 que eu virei sócia, mas eu já... Não, mas você já estava lá faz tempo. 2007. 2007. Uhum. Quando começou os vídeos, né? É verdade. Quando começaram os vídeos. Quando começou os vídeos. Que joia. Foi muito legal. Mas isso que você falou, Mila, na verdade, essa coisa da raiz e tudo mais, foi por conta da história da Granja, que daí a gente foi atrás das fotos. Eu quero saber. Foi isso aí. Você é historiadora, então você tá ali, já era um caminho natural, né? Tá na Granja, tal, e conhecer. Eu achei tão legal que a Granja foi criada a partir da cultura, né? Da educação, não é isso? Que o seu Niso tinha os trabalhadores da terra dele, tinha as crianças que trabalhavam, ele não queria, aí fez escola e foi indo, né? Eu acho que ele, assim, foi criada, isso que dá uma valorizada na Granja, né, em termos de história, é por causa da responsabilidade social que ele tinha com os funcionários. Então, a raiz da Granja tem essa coisa de uma pessoa que se preocupava com os funcionários da fazenda.
e fez o melhor, né? Tudo que ele criou aqui, que está aí até hoje, que é a ASSA, Assistência Social. São Camilo, antes era, como é que fala de padres? Seminário. Seminário. Uhum. Que eu estudei lá. Ele chamou as freiras camilianas, que também foram para a ASSA, chamou o Walter da Raquel para ser médico, por isso que a Raquel e o Walter estão aí até hoje. E então era as olarias, as escolas, Olar Escola Rotary, que parte dele é o Vinícius de Moraes e parte é Rio Branco, aonde era o Olar Escola Rotary. Mas olha a preocupação, ele fez uma escola técnica na lavoura, porque era o que tinha aqui, era o trabalho que tinha aqui, né? Ensinando a plantar. Muito, né? É bárbaro, porque o que tinha aqui também eram os japoneses e as olarias, né? Que ele começou a tirar as crianças das olarias porque trabalhavam no barro. Começou a dar problema nos bracinhos das crianças, né? E daí a criação da escola. Que legal. Legal, não? Uma pessoa assim, né? É bonito, né? É bonita essa história. Que ano que foi mesmo, Tereza? Isso, ele veio para cá em 32, mas é que a história tem uma coisa, porque ele, na verdade, as terras dele eram do Fernando Nobre, porque ele veio com plantio de eucalipto, então você vê ali na Fernando Nobre, você ainda vê todos os eucaliptos, ele veio com essa intenção, por quê? Por causa das metalúrgicas, das cirúrgicas, como é que fala? Tá certo, siderúrgicas mesmo, né? Siderúrgicas. Siderúrgicas. Por causa das siderúrgicas, ele daí falou, vou plantar, né, carvão, e daí vai dar certo. Só que o irmão dele, que foi realmente quem morava aqui, que era o Jesuíno Viana, que morava onde é a Chácara dos Pompeia, né? Ele era louco por gado leiteiro, gado holandês. E daí ele pediu para o irmão, porque que não podia, já que o eucalipto já tinha dado certo, mas não tinha dado muito, sei lá, porque que eles resolveram mudar. Ele trocou as terras da granja, que era do Fernando Nobre, entendeu? Eles trocaram. Então, a Granja Viana começou a ser a granja de leite, né, de gado leiteiro, depois dessa troca e com o Jesuíno cuidando da fazenda. Mas o engraçado é assim, né? Granja a gente pensa em galinha, e na verdade era vaca. Era, granja então, de leite. Mas se fala granja de leite? Fala, existe. Esse termo? Existe, é uma granja de leite. Olha aí, gente. É. Podcast é cultura. É cultura. Granja de leite. Agora tem granja você de não ovos sabe. e granja de leite. Interessante. Até hoje procuram o site da granja para saber se a gente, quanto que é a dúzia de ovos. Dúzia de ovos, se tem pintinho, essas coisas. É tão engraçado. Até hoje a gente recebe uns pedidos. Eu falei, vamos mudar de ramo. E olha que já teve uma granja aqui na Granja Viana mesmo, né? Teve. Eu comprava ali na José Félix, tinha um japonês que vendia horta. Era uma horta incrível. E os ovos dele também eram ótimos. Mas essa granja era na Rua Direita, que hoje é um condomínio. Ah, sim. Uma granja grande mesmo. Eu fui vizinha dela. Você foi, então? Chegava lá, você pedia o frango, eles faziam na hora. Nossa, era do lado da Ana Lívia, que tinha aula de balé, não era? Isso Acho que é. Nossa, gente. A gente está falando, assim, de nomes antigos da história, mas é tudo muito vivo, porque os Viana, tipo, estudou comigo, um dos Viana, com a minha irmã. A gente ia... Você vai Você vai no mercado e encontra o neto do fundador, que está ali também, a Regina de moletom, Suplicy, comprando coisa para fazer churrasco. A todos. Regina Suplicy está aí, né? O Tato, a casada com o Tato, aí que é veterinária. A Raquel, eu estudei fiz natação na Raquel, né? Mas isso que eu acho, Mila, que assim tão também, vivo, né? Tão essa presente. Sequência, a sorte também que eu acho que teve para a história ficar bem viva e ainda terem essas pessoas, também foi essa coisa da responsabilidade social dele, porque quando ele resolveu lotear a fazenda, ele vendeu alguns terrenos com um preço mais baixo, que é a rua ali Santo Antônio, indo para o Parque São Jorge. Aquela rua ali, ele loteou com terrenos menores.
vendeu a preço de banana, sabe, para os funcionários, e a pagar, né, a perder de vista as parcelas, e eles continuaram morando aqui. Então, essa história ainda está viva porque o pai do Ricardinho, por exemplo, que morava aqui, que foi para o seminário, que veio do Paraná, está aí o Ricardinho da Casa Pala. O pai dele estudou no seminário, veio do Paraná para o seminário, porque naquela época, ele que contou essa história, você não tinha dinheiro, você ia para o seminário. Era a sua possibilidade de estudar, né? E daí, enfim, então tem muita gente que ainda está aí, que conta a história para a gente, né? De como era, tipo a Andréia, você, porque a família permaneceu, né? E como é que foi essa pesquisa com as fotos, trazer as fotos e recolher? Isso também deve ter sido um caminho interessante. Foi Acho muito... que valia um documentário com a feitura do documentário. Né? Todo na o processo. verdade, a gente fez uma exposição. Tudo começou, na verdade, por uma questão de prazer, hobby, né? Uma curiosidade, né? Então, como eu comecei a ouvir falar da história da granja, eu falei, nossa, isso aqui é incrível, né? Não é possível. E daí fui atrás e trabalhando no jornal daqui, eu comecei a ter contato com algumas pessoas antigas, moradores antigos. E daí eu fui atrás da família Viana para saber história, entrevistar e fazer. Eu trabalhei em arquivo muito tempo. Trabalhei em arquivo de som, imagem, fotos. Trabalhei na Rádio Jovem Pan, trabalhei no Jananzon, trabalhei na Stock Fotos. Então, eu já era de história, mas da área de arquivo, né? E daí eu fui atrás das fotos da região. E daí a família Viana foi muito legal. Principalmente a Marina Viana, o João Viana. A Marina Viana, o Eduardo Viana, a Marina Suplicy, né, Viana. O Eduardo, marido dela, tinha acabado de falecer, o Eduardo Viana. E ela falou, ela me pôs no quarto dela, abriu o armário, com trilhões de fotos. E ela falou, é seu. E eu fiquei dias indo lá. E daí, porque daí eu ajudei ela, porque eu aproveitei para organizar fotos, que naquele momento era a última coisa que ela queria ver, eram aquelas fotos. O que dói mais, acho que não é roupa do falecido, nada, é as fotos. Eu tenho um vídeo do meu pai, faz 16 anos que ele faleceu, e eu não consigo assistir. Eu tenho vontade, mas eu morro de medo de botar aquilo, não, é um DVD ainda. E começar a chorar e ficar mal. Meu pai faleceu com 63 anos, muito moço, né? Eu tirei todas as fotos. Eu não podia ver foto, porque senão eu ia ficar chorando o dia inteiro, sabe? Assim, você fica vendo e chora, vendo e chora. É um choque. Agora eu pus todas de volta, mas demorou um tempinho, sabe? Para vir aquela memória boa, sem tristeza, né? Até hoje é meio estranho. Mas daí foi isso, eles abriram e daí com aquelas fotos eu cataloguei e daí veio a história do TV da Granja, TV Memória. Por que a gente não faz um TV Memória? Eu já tinha as entrevistas, a gente começou a entrevistar, então a gente pegou 5 pessoas para entrevistar, que tinham, assim, pioneiros da região, que tinham uma história muito bacana aqui, que era a Raquel, né, com o Walter, depois o Kenji Kira, que inclusive foi prefeito, né, de Cotia, o João Viana, que foi quem deu todo o subsídio para fazer os outros também, a avó Catarina, deliciosa, maravilhosa, a avó Catarina, e ai meu Deus do céu, que eu amo ela, e agora o nome fugiu, da Casa de Apoio, Irene Maior, Dona Irene Maior, também com uma história linda, muita coisa para contar. São anjos, né? E são pessoas que fizeram muito, né? Foi uma sorte, porque você vê, 3 dessas pessoas já faleceram, né? Então, assim, ficou muito rico isso. E daí minha irmã trabalhava com vídeo, então eu pegava as entrevistas, levava para ela e ela editava junto com as fotos antigas. Então a gente fez 5 vídeos. E isso que gerou
O curta. O curta, caminho. porque Fazer o daí... curta. Pra poder Conta, continuar a Andréia. história. Falando Senão um pouco só eu daqui, faço. nós fica aqui. Não, é porque assim, eu fui muito feliz porque, pra mim, foi a primeira participação como produtora, né? Cultural. Então, eu queria saber disso, de você. Você foi E- de pedagoga, gastronomia, e aí foi pro cinema, pra Pois produção. é, menina, foi Que legal. foi uma ideia muito legal. A gente teve essa ideia aí na tarde, né? Tomando um café. E aí era para ser uma coisa e acabou virando outra. Muito melhor, muito mais rica, né? E essa questão, assim, privilégio total da atriz dessa pesquisa também, e de ter tido essa valorização em seguida, porque além desses vídeos a gente tem a história atual, quer dizer, as pessoas que estão aqui ainda contando a história antiga, né? E aí foi toda a pesquisa que nem você falou, a gente fez muita pesquisa através do Jornal daqui, né? Então não teve uma equipe atrás, né, para poder fazer tudo isso, a gente não fez sozinha. E foi Já muito, para o documentário, né? Porque Então, até então a gente trabalhava só com a exposição das fotos, a gente não trabalhava a questão de fazer um documentário, não era essa. Quando exato. veio o edital, Uhum. é que a Andréia daí virou e falou, olha, tem um edital, Paulo Gustavo, por que a gente não participa? Participa com o quê? Daí a gente falou, vamos fazer um vídeo sobre a granja, com o material que a gente já tem. E é esse amor, né, pela Esse granja, amor. Uhum. de preservação, e na época... E tem a história também de você preservar a lembrança, né? E você, quando conhece, essa frase ficou muito impactante para mim, porque foi a Teresa que falou. Porque quando você conhece, você preserva, né? Então, é por isso que é importante. Muita gente vem aqui hoje e não sabe o que era, o tanto que a gente amassou barro aqui, né? Então, acho que isso foi muito gratificante, a história está muito bonita. Tem a questão da inteligência artificial, que vocês estão falando muito de foto. Então, emocionou muito, porque as fotos, elas vivem, Maravilhosas. né? Então, você consegue... assim, para quem não viu ainda, vale muito a pena ver, porque o pessoal da direção, né, o Marco, foi incrível. O Marco e a Tati, nossa, foi muita sorte. Foi muita tudo. sorte. Eu acho que eu São os tenho. lindos, né? São os lindos. Nossa, Também tem. E essa ele coisa. tem o que? 1 ano, né? De granja. Foi muita sorte. É outro que merece o selo de granjeiro. Pois é, porque ele foi vestiu a bem camisa. isso. A gente resolveu fazer o documentário para contar a história do bairro e para mostrar para todo mundo como é lindo esse bairro, porque que ele não poderia ser um exemplo de qualidade de vida, né? Era essa a intenção. E daí eu não sabia, quando a gente foi escrever o roteiro, eu não tinha nem diretor, a gente não tinha nada. Assim, a gente teve que escrever em 4 dias, né? Foi, porque a gente foi bem muito no limite. louco, porque foi muito no limite do tempo. Daí a Ana Paula Alcântara falou, olha, eu conheci esse casal, eles só fazem, isso que eu achei mágico também, eles só fazem documentários do bem, para ONGs. Né, que tem uma pegada... Até o nome da empresa deles, né? Curta Causa, né? Curta Causa. Tem muito a ver com Curta ideia e curta causa. Eles têm duas. Ele tem um título publicitário social, uma coisa isso, assim. Isso. Que ele fala... Que produtora social, né? Alguma coisa assim. Eu achei tão diferente. Como assim? Isso já me deixou assim. Eu falei, bom, curioso, será que ele vai querer fazer, né? Daí a gente ligou para ele falou, nossa, estou há 6 meses na granja, super topo conhecer a história. Mas esse super topo se transformou em um ativista. Sim. Porque o Marco e a Tati, eles começaram a participar, porque daí no meio do caminho tinha uma pedra, que foi o plano diretor com a verticalização. Porque a gente não esperava, né? Porque o plano diretor, quando a gente participou do edital... Vamos contar um pouquinho do plano diretor, porque tem... Para pontuar, né? Tem o pessoal que não conhece, não passa essa raiva. A granja é, assim, fundamentalmente um bairro de moradias, né? Residencial, com todo um modo de vida, né, que a gente tem. Exato. E a granja tem... o granjeiro tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com as coisas. Eu faço isso. Por exemplo, outro dia uma amiga foi na minha casa, eu deixei o portão aberto. Antes, eu sabia que ela estava vindo, deixei aberto lá. E a filha dela, que não é granjeira, ela também é granjeira. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui.
É a Yara Milito que fez as nossas canecas. Yara, eu te amo pra sempre. Muito Se vocês lindas. precisarem de canecas, brindes, falem comigo que eu passo o telefone da Yara. Yara Grangeira Raiz também. O clube Pitangueiras veio do Tênis Rio, que começou na casa dela. O Tênis Rio começou na casa dela? É, que o pai dela era um cara que adorava festa e gente junto e tal, e construiu uma grande piscina, uma quadra, e todo mundo ia para casa dela. Depois da escola, né, os amigos iam para lá e acabou se tornando um clube, porque as pessoas a gente ficava lá a tarde toda jogando basquete, eu ficava Mas na piscina. não era do Sérgio da Suzana? Na época não era, então. É um terreno grandão aqui na Rua São Paulo. Eles que construíram a casa construíram literalmente, sabe? A mãe dela ria, falava assim, ela era ginecologista, falava assim, eu passo a semana no consultório, de luvinhas, toda bonitinha, e final de semana eu tô com um pá de cal, pá! A casona, muito legal, que há 2 anos atrás a gente teve uma feira, que era a feira segunda-feira, que depois virou a Feira da Casa da Granja. Eu sei. Né? Que foi muito legal, uma experiência Eu muito fui. Bacana. Uhum. Você passou lá um dia. Passei. E, enfim, até me perdi. O plano diretor. Do plano diretor. Então, a gente era uma criançada que vivia pé no chão, barro até o joelho, e era muito rural aqui, muito largado. A gente né, tinha Andréia? muita autonomia, a gente não precisava de carona de pai e mãe, a gente se virava, andava de bicicleta, né? A gente tinha... Você Todo mundo se conhecia, já chegava na casa da tua amiga, ligava pra sua mãe. Mãe, eu tô aqui na casa do meu amigo e vou dormir aqui, tá? Até segunda-feira, isso na sexta. Todo mundo se conhecia. Era muito largado, assim, muito gostoso. Então, que eu abri o portão pra ela e a filha dela, que tem 25 anos, a Giovana, ela ficou indignada. Como você vai entrando assim na casa da tua amiga e vai entrando e eu gritando, entra, Yara, abre a porta aí, tá, tudo isso o quê, já tô indo. E a menina ficou passada, outra geração, né? Então a gente tinha esse modo de vida muito hippie e muito aberto, de confiança, né? Seguro, né? De livre. bondade e tal. Uhum. E o plano diretor tá chegando, eu tô falando de anos 70, 80, então faz tempo, e a coisa foi se modificando todos esses anos, quando isso chegou aqui já era outra realidade. Mas o zoneamento ainda era residencial, né? Importante falar que a gente tá falando de e aí Cotia, chegou né? agora o Algumas plano diretor que ruas, quer construir prédios gigantescos no meio do... Isso em Cotia, né? Porque a Granja tem 2 prefeituras, né? Carapicuíba e Cotia, né? Isso na Granja Cotia. Então, isso revolta nós. Revolta e todo mundo foi para a Câmara. Então, é exatamente isso. Então, quando o plano diretor, a gente, quando preencheu o edital, era dezembro de 2023. Né? A gente soube, no final de dezembro de 2023, que a gente tinha ganho o edital em primeiro lugar para fazer o documentário. Parabéns. Olha o que é uma história boa, né? Que maravilhoso. É igual agora do Walter Salles, né? Você tem uma história boa, tudo bem, né? Exiba-se. Quantos concorrentes tinham? Quantos projetos? Nessa área eram 14. Não eram muito. Não, mas não é fácil, não. Mas era uma verba maior, então foi muito, assim, muito bacana. E esses projetos eram daqui da região também, não? É sempre Cotia. Sempre Cotia. Tá, porque o edital de Cotia. Apesar de ser federal, o edital Paulo Gustavo, né? Por município. Você tem uma verba X por município. Então, você participa por aquele município. E o plano diretor, com a verticalização de 25 andares na Granja Viana, foi aprovado em abril. Então, em dezembro, a gente não sabia nada daquilo. A gente mudou. Eu falei, Marco, André, a gente não pode mais falar desse bairro dessa maneira, porque vai ser fake news. Porque isso aqui vai mudar completamente. E daí, o que a gente vai falar? Vamos fazer uma roda de conversa com urbanistas. Urbanistas a gente já tinha combinado mesmo já estava no projeto, que era o Roberto Pompeia e o Silvio Savaia, que infelizmente faleceram.
mas puderam dar essa entrevista antes e enriquecer, né, o documentário, que ficou muito rico graças a eles, falando sobre o absurdo dessa verticalização e como, na verdade, poderia ser, que é a questão de 8 andares, né? Londres tem 8 andares, Paris tem 8 andares, para que 25 andares? Porque uma cidade, até cidades grandes lá fora, não tem essa quantidade de andares. Eu achei... Ai, gente, se deixar, não pode falar. Mas fala, essa história é legal. Mas isso é legal, é legal. A gente fica indignada com esse assunto, não dá pra... Mas o Roberto Pompei falou uma coisa, o Silvio é maravilhoso, né? Deu mil possibilidades que a gente deveria começar já, e o Roberto Pompei falou uma coisa que eu falei, nossa, é isso, né? A gente não sabe por que a gente não quer 25 andares. E ele, como urbanista, ele falou no documentário que a escala humana, né? O urbanismo foi incrível. Isso é muito legal. Até arrepiar. É física. É física. Ele falou, o urbanismo é feito para quê? Para o ser humano. E um prédio de 25 andares não conversa com a escala humana. Por quê? Porque se acabar a luz, você não consegue subir até o 25º andar para comer e para dormir. Se a sua mãe, né, agora um prédio de 8 andares, a sua mãe está lá em cima, ela se põe na janela e fala, menino, vem almoçar, né? E o menino consegue visualizar, entendeu? É uma escala humana, você consegue enxergar, você consegue ouvir, né? Agora, um prédio comercial ter 25 andares, tudo bem, você só deixa de trabalhar, mas não para morar. Então, assim, eu achei essa resposta fantástica. E não tampa o sol, enfim, né? Aí é uma série de outras coisas também, né? É joia. Fala um pouquinho, Andréia, que a gente está aqui na nossa finalização quase do programa, mas já tá eu acabando? quero saber mais de Ai, você. que pena. Pois é, menina. Não pode. Fala, o que você quer saber? Não está finalizando, dá para ficar tranquila, mas eu quero ouvir você. Você quer falar sobre o curta? Como é que foi? Como é que é isso de produzir? A gente nunca sabe o que o produtor faz. Pois é, eu também não sabia o que era. Né? Pensa que é o cara que dá a grana, mas não. Não, na verdade a gente conseguiu a grana através, né, da entrega do projeto, que a gente foi contemplado. E o produtor, eu fiquei mais nos bastidores. Então, eu tive que acompanhar todo o processo, tive que acompanhar todas as reuniões, todas as gravações, decidir junto com toda a equipe, né, tudo o que ia ser, o que não ia ser. E depois disso tem a parte, assim, você fica mais na parte mesmo de administração, né, de todo o projeto. Mas a gente teve roteirista, que nem teve a parte da pesquisa. Então, assim, como eu quero dizer que cada um teve um papel fundamental e que eu estava por trás de tudo isso, né? O produtor, ele coordena todas essas áreas. Exatamente. Bota o figurinista em contato com o diretor, também em contato com o cara que vai ver a luz, você coordena tudo isso. Exatamente, né? Aí tem toda a parte do acompanhamento de edição e tal, ficou mais pela parte da gestão, né? Que ficou por conta da Tereza também. Mas a parte do produtor cultural é essa mesmo. E aí, depois de tudo isso, que a gente acha que acabou quando a gente entrega, não acabou. Então, a gente tem que entregar todo um relatório de tudo que foi feito, apresentar a documentação, a questão da verba, a gente tem que administrar a verba muito bem, porque tudo que você faz, você tem que comprovar. Todos os gastos. Nossa. Essa parte, então, eu acho que foi, assim, a Andréia foi fundamental também nessa parte, porque daí, assim, enquanto está fazendo, você tem que pedir nota de todo mundo. Você tem que pegar autorização, recibo, né? Estagiário que contratou para... Autorização de uso de imagem, né? Então, você tem que tomar todo um cuidado, porque isso vai ficar para a vida, né? Você pode ter que devolver o dinheiro, se você não comprovar. Né? É um risco, mas, né? Mila, posso dizer, adorei. Não vejo a hora de continuar o Caminhos da Granja Viana. Tá louco para fazer o 2. Tudo bem, a gente tá doido para 2. Porque você tem material, né? Tem material. Já pensou em fazer um museu ou um acervo? Olha isso, acho que eu falei. Spoiler. Não é brincadeira, alguém te falou, vai.
A gente tem a ideia foi da André, até muito legal, de fazer esse museu da história da Granja, né? Com fotos e tudo. Tamo junto. É um museu de memória, e daí entrevistar mais gente que veio depois, porque a gente ficou muito nos 20 anos da criação da fazenda até quando ela começou a ser loteada. E daí parou. É lógico que a gente daí veio já para a verticalização no documentário. Mas falta muita entrevista de gente que foi muito importante, como vocês, como, enfim, tem trilhões de pessoas que a gente não entrevistou e que não dava. E tem gente muito incrível na Granja. Que fez muita coisa por aqui. A gente, depois que a gente terminou, a gente teve muito contato. A gente disse, eu tenho material também, gostaria, né? Mas assim, como foram só 20 minutos, né? Então, realmente, a gente tem muita história para contar ainda também. E a ideia realmente é de tentar fazer um museu de memórias aqui. Nossa, físico, quero ajudar. Online, né? A ideia, na verdade, é fazer isso online. A gente tem já material, bastante, né? Material, e daí... E também a gente podia falar, né, André, do sucesso que foi. Foram 300 pessoas no Cineflix, na maior sala do Cineflix. Olha, isso foi... 300 é um bom número. Não, quando a gente pensou na estreia, a gente pensou em fazer numa sala de cinema. A gente tinha uma sala para 120 pessoas. Será que a gente lota 100 pessoas? A gente começou a pôr, porque eram ingressos gratuitos. A coisa começou a crescer. Esgotou muito rápido. Assim, em horas. Um dia. Foi uma coisa. Que sorte que eu tive, então, de conseguir o meu. Isso, e a gente foi lá. Daí a gente foi aumentando, e daí a gente teve que pleitear com o Cineflix a sala maior, o que... Obrigado ao Cineflix, obrigado ao Open Mall da Square, a Mariana, tanta gente que ajudou, né, para estar tudo certo, mas assim, foi incrível. E assim, a gente teve que parar de vender os ingressos, porque não chegou uma hora que não tinha mais. Senão a gente ia... Mas daí daí a gente não pode abusar também, né, da sala de cinema, mas a gente vai ter outra sessão. Ai, eu quero ver. É segredo e não é. A gente vai ser uma sessão extra que a gente está movendo aí, cheia de significado, que agora não dá para contar, mas assim, muito legal. Você me manda quando puder que eu falo aqui. Por favor. Tá, Vou contar com a sua divulgação. Muito, muito. Muito legal. Então, meninas, nossa, cara, tem coisa para conversar. Deixa eu ver aqui que perguntas mais eu posso fazer para vocês. Fiz lição de casa, mas... nem sei. Qual a loucura mais louca que vocês fizeram na vida? Acho que já está respondido até, né? Porque esse projeto é muito fantástico. Nossa, foi assim, sabe que ele fala assim, você fala, qual o ano da sua vida? Olha, 2024. Qual o ano da sua vida? Eu acho que foi assim, foi 2000, engraçado, tudo ligado a vídeo, né? Uma coisa... Porque você acaba... A Andréa também tem essa pegada do audiovisual, mas assim, foi muito assim... a gente não estava esperando. Em uma semana a gente prestou e aconteceu. Que legal! E daí você fala assim, bom, mas eu já tinha depois que eu me toquei, eu falei, nossa, eu trabalhei durante 2 anos com o Jean Manzon, que é um dos maiores documentaristas do Brasil. Depois, na Rádio Jovem Pan, com o arquivo de som. Na Stock Fotos, com arquivo de fotos, eu falei, nossa, não é por nada. Não é que, assim, ai, nossa, de repente eu fui fazer. Tinha tudo a ver, né? É um caminho que você vai traçando, né? Eu sinto isso muito no podcast. Exato. Que eu vim pra cá, conhecer o estúdio, e aí o papo que era apenas para conhecer, no final a gente já estava marcando o dia para gravar, e era na semana seguinte, e foi, quando vi, tava lá, né? Então, flui, e aí né? eu falei assim, cara, mas espera, do nada, né? Não, estava sendo preparado durante muito tempo lá atrás, eu não tinha me tocado. Tava incubado, né? O negócio tava... E eu falo isso, né? Que é que nem um bambu, você planta e fica olhando para ele, tipo, você não vai brotar? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não, ele tá afundando a raiz. Quando ele chega na água, aí ele começa a subir. Aí, tipo, em uma questão de semanas, ele cresce tudo que
que não, você não estava vendo. Vai te dando estrutura. É muito doido isso, né? E é uma benção. E quando você vê o projeto tava pronto e você não tinha percebido. Ele nasceu na hora que tinha que nascer. Mas tem assim, então tem isso, né? De fluir, mas flui porque também você estava com as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo. Até a verticalização, que na época a gente pensou que era uma pedra no caminho, não foi. Né? Então, assim, encontrar... Bom, primeiro nós duas, né? Licença. Dá licença. Daí, depois, assim, Maurício e Ana Alcântara, que é os jornalistas do site da Granja e que, nossa... A Ana, né? a Ana é raiz, né? A Ana tá já... Maurício, um pesquisador de mão cheia, que estava ali no nosso colo. É verdade. Encontrar um Marco, que isso foi, assim, muito mágico. Né, com o trabalho que ele fez. O Marco, ele trabalhou horas nesse documentário, muito mais do que ele... É ridículo até falar, entendeu? Assim, a verba que a gente tinha e o quanto ele trabalhou. Né? Então, assim, foi uma pessoa que se deu de corpo e alma. A qualidade que ele entregou. Foi lindo. Então, quer dizer, daí você fala, é muita sorte, né? Tem uma coisa de você estar fazendo, mas também tem o universo que vem e dá certo, a hora certa, e fluiu bem, porque assim, 2024 não foi um ano né? Não foi um ano fácil. Tranquilo pra gente, pelo menos não foi, né? De muito trabalho mesmo. E ainda tinha o curta pra gente poder desenvolver, né? Além de tudo, ainda estou fazendo faculdade também. Então, assim, para conciliar, foi pouco tempo para descansar. Mas deu tudo certo. E ainda de lambuja, todo mundo pensando a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, de repente você põe um negócio no ar e aquilo que a gente falou, será que vai inchar? Vai ter 100 pessoas para ir? E de repente tem 300 e não cabe. Então, todo mundo pensando a mesma coisa. Então, tem, né, tudo isso junto, né? Mas eu senti isso no seu podcast, como está fluindo. Que bom. Parabéns, viu? Muito aberta legal. A parcerias, a divulgações. Bora lá. Bora lá. Você também. Obrigada. Chegue aí. Faço com amor. Não, acho que deu super certo. De verdade. Parabéns, viu, Mila? Muito de verdade. Obrigada. Acho que quando você está falando do bambu, acho que chegou a hora dele florir aí. Eu estou bem feliz. Eu consegui 300 inscritos, que era uma meta que eu tinha para uns dias atrás. E agora vamos, como diria Dilma, vamos dobrar a meta. Não vamos definir uma meta, mas quando chegarmos na meta, vamos dobrar a meta. Eu preciso de 1000 inscritos para poder monetizar o canal, gente. Venham, inscrevam-se. Se você já se inscreveu, muitíssimo obrigada. E recomenda para os amigos, que eu acho que vale a pena. Aqui, olha, elas falando que estão valendo a pena. A gente que entende, as meninas são cineastas. Eu tenho visto, tenho achado muito legal, muito bacana. E eu acho que você foi feita para isso mesmo. Olha, acho que se encontrou, né? Muito Vamos legal. Comemorar. Isso aí. Obrigada, meninas. Sempre bem-vindas. Mandem a agenda quando tiver novidades que a gente vai divulgar. Oba! Obrigada. Pode deixar. Obrigada. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Obrigada mesmo, Mila. Muita gratidão mesmo pelo convite. Obrigadão. Sucesso. Amém para todos.